Olá pessoal, aqui é o Wilson com mais uma correlação da mega possibilidade, tá? Gente, vamos falar um pouquinho sobre o resultado do concurso 1892, né, na Mega Sena, que ocorreu no dia 7/1, tá ok? Então nós estamos aqui com o resultado, né, dessa Mega Sena. E nós temos um aproveitamento não muito bom, né, dessa correlação anterior que nós fizemos. Mas nós queremos deixar bem claro aqui que ainda as possibilidades são as mesmas. Nós temos, né, muita fé naquilo que fazemos e entendemos que estamos no caminho certo, ok? Então eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui como é que ficou, né, esse resultado dentro do número base que nós temos, né? Como é que esse número aparece. Tá bom, pessoal? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e ciência, né, para poder compreender os números, né? Afinal das contas, os números sempre nos surpreendem. Então vamos lá, pessoal. O resultado desse concurso foi, né, 50, 22, o 6, o 37, o 30 e o 17. Pessoal, esses números eles apareceram em duas formas nessa correlação. Eles apareceram de forma, às vezes, evidente, oculta e evidente ao mesmo tempo, e outras vezes oculta e calculada, né? Como é que funciona isso? Gente, olha só, o número 50, por exemplo, ele apareceu de uma forma oculta e evidente, né? Por quê? Porque ele está, aqui o número 0 e o número 5, né? Nós temos o 5 aqui e nós temos o 0 aqui. Então, quando um 0 aparece, muitas das vezes é bem provável que algum número inteiro, né, alguma dezena inteira surja. Então, nós correlacionamos o número 20, né, mas apareceu o número 50. Poderia ter vindo o número 5 aqui também. O número 5 poderia ter aparecido, de uma certa forma. Mas, como ele veio oculto, né, e evidente ao mesmo tempo, ele surgiu aqui como o número 50. O número 22 também não foi diferente, né? Porém foi um número oculto somado, calculado. Por que um número oculto calculado? Porque, veja bem, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 4, 8, né? Então nós temos o 8 aqui que apareceu na forma do 22. Poderia ser um 4, né? De forma calculada, 2 mais 2, 4, se tivesse um 4 aqui. Então, às vezes esse número aqui ele representa algumas possibilidades, né? Ele representa o número 4, ele representa o número 8 e representa muitas vezes o próprio número 2 também, né? Se o número 2 estiver em evidência aqui. O número 6 foi muito, aí estava com um indicativo muito forte de aparecer, né? Apesar que nós colocamos ele em outra lista, mas ele estava muito forte, porque ele veio 5 vezes aqui, né? E depois que a gente tem que realmente prestar muita atenção nisso, porque quando vem assim tem muitas coisas fortes acontecendo aqui. Então o número 6 apareceu, né, como uma base aqui no meio e como um número forte da sequência. O número 37 também veio de uma forma oculta e calculada e de uma forma de sombra, né, um sombreamento. Por quê? Se nós somarmos, por exemplo, o 2 com o 8, nós temos o número 10. Se nós somarmos o número 3 com o número 7, nós também temos o número 10. Então, o número 10 ele tem várias possibilidades de surgir, né, aqui, tá? Então, sempre que nós calcularmos o número 10, ele pode surgir de uma forma nós chamamos espelhada em um outro formato, né? Correlacionado em uma outra forma. Então o número 10 apareceu aqui no número 37 e apareceu aqui no número 8 e no número 2, né? No número 8 e no número 2. O número 30, por sua vez, ficou assim muito explícito, né? E também oculto, né? Por quê? 5 vezes 6 nós temos o 30. E se nós somarmos 6 vezes 5, também temos o número 30. Então ele era muito provável dele, e inclusive o gráfico dele atraía muito ele, né, de uma certa forma. Gente, inclusive na próxima correlação que nós vamos fazer agora, nós vamos também trabalhar com o gráfico. Eu vou mostrar o gráfico para vocês, tá ok? Que aí vocês podem olhar pelo gráfico e também
abrirem, né, as suas mentes para receber, né, este número, né, o número que vai surgir na Mega Sena, né? O número 17, ele é um número duplo também, né? Ele tem dupla aparência, né? Como todos os números têm duplas, triplas aparências. Por quê? O número 17, ele está oculto aqui nessa somatória, mas ele aparece em dois números distintos, né? Nós vamos ficar, é muito fácil de identificar. Esse é o número 6 e o número 8. Por quê? 1 mais 7, nós temos o número 8. O 7 menos 1, nós temos o número 6. Então, ele ficou muito evidente aí. Ok, pessoal? Então, essa é a correlação que nós temos com esse resultado da Mega Sena, com referente ao nosso número base que nós alcançamos. Agora, vamos partir para o nosso concurso, né, de 1893 da Mega Sena, que vai concorrer agora dia 11/1. Então, todo mundo atento agora, né? Dia 11/1 tem mais um concurso da Mega Sena, o 1893, e nós estamos aqui já com o nosso número-chave, né? Para poder trabalharmos isso daí, tá bom? Então, vamos lá, o gráfico do círculo astral. Pessoal, os signos zodíacos, eles têm 12 casas, né? E aqui nós trabalhamos com apenas 10 casas nesse círculo, porque nós precisamos do número 1 até o número 10, que é representado pelo número 0, né? Talvez vocês não consigam identificar muito bem os números aqui, mas isso aqui é a própria tabelinha da loteria, né, da Mega Sena, que vai de 1 ao número 60, né? Vai do número 1 ao número 60, sendo que nós temos as 6 fileiras. Então, de acordo com o gráfico astral, nós temos umas linhas que passam por alguns números, né? Números que já aconteceram e números que podem acontecer, não é verdade? Ó, número que aconteceu, o número 17, o número 30, o número 50, não é verdade? O número 6, não é verdade? Então, são os números que já aconteceram, o número 37, tá vendo? Né? E agora nós vamos partir para possibilidades de outros números através desse gráfico, o número 17, né? Então está tudo aqui. Pessoal, então veja bem, esse gráfico ele nos mostra o que? O número 22. Esse gráfico ele nos mostra as próximas possibilidades, tá? Mas lembrando, pessoal, que esses números eles podem estar espalhados dentro desses quadrantes aqui, tá? Dentro desses quadrantes, ele não precisa estar exatamente percorrendo essa linha, ele pode estar no quadrante. Então, quando ele está no quadrante, é um pouco mais complicado de identificá-lo, mas às vezes o círculo ele marca de certa forma alguns números, como 24, como o 44, tá vendo? Ele marca alguns números, igual por exemplo o 49, nós temos agora 1, 2, 3 linhas correndo em cima do 49. Então, o número 49 é o número 14. Se você somar aqui, por exemplo, o 6 com o 8, nós temos o número 14. E nós temos o número 14 aqui, ó, em evidência, o 1 e o 4, tá vendo? Então, o número 49 pode ser uma possibilidade muito grande de surgir também. Nós temos aqui o número 5, né? Porque o número 5 ele está do lado do número 6 aqui, ó, número 5, 6. Surgiu no concurso anterior o número 6. Então, como que nós temos 3 5 aqui, que 3 é a metade do 6, pode estar dando uma indicativa que o número 5 possa surgir também nesse próximo concurso, tá? Agora veja bem, pessoal, aqui nós temos os dois números que surgiram na Mega Sena anterior, que é o 50 e o 30, né? O 30 e o 50, tá? Então, a chance deles surgirem é muito grande, mas pode ser que pelo fato de ter 2 8 lá, o número 40 seja o número da vez, né? O número 40, né? Ou de repente pode estar fazendo uma soma na subtração, no 50 menos 30 nós vamos somar o 20, pode ser que o número 20 surja também, tá bom? Então aqui já estou dando já umas paralelas para vocês, alguns indicativos. Nós temos o número 18 que está em evidência e a linha está correndo em cima do número 18 aqui, ó, está passando em cima do número 18, então é um número também muito forte de aparecer. Nós temos, por exemplo, o número 48, que a linha está correndo em cima desse 48 também aqui, e nós temos o 4 e temos o 8, né? É um número que pode surgir também, e lembrando que o 4 com 8 é 12, e né, somando aqui a gente vai ter o 12 aqui também, né? 4 com 8 vai ter 12, então é isso daí, né? O número 53 está aqui, né? Tá aqui, a linha está marcando em cima dele, então
os 50, o 5 com 3, nós temos o número 8, né? Que seria mais um número oculto, né? Um número oculto. Pessoal, nós temos agora o número 41, nós temos o número 21, são números que estão surgindo para nós de acordo com... Então, provavelmente, essa Mega Sena do dia 11 do 1, ela vai ser uma Mega Sena com muitos números evidentes, né? Porque o número 21 está evidente, o número 41 está evidente, o número 55, que está correndo aqui em cima, está evidente. Agora nós temos dois números ocultos, que é o 54 e o 53. Por que oculto? Porque o 50 com o 5 com 3 é 8 e o 5 com 4 é 9. E nós temos aqui a mesma coisa que está invertida, tá vendo? 45, nós temos o 54, que é a mesma coisa. E sendo que o número 45 está aqui, ó, no meio desse quadrante. Então pode ser um número que surja com muita força também. O número 58 está aqui, pessoal, marcado aqui, ó. Né, já saiu de lá para cá, tá vendo aqui o gráfico já veio de cima para baixo. Então, o que é esse número 58? Esse número 58 ele representa o 13 também. E o 13 está aqui, ó, 50 com 8, 5 com 3, vai dar 8, vai dar 13, né? Vai dar 13. Nós teríamos também o 6 com 5, vai dar 11, com 2 nós temos o 13 novamente, né, pessoal? Então, são números que estão surgindo aí para nós aí, tá? Temos aqui o 35, que é novamente a inversão, né? O número 22, que pode surgir também com somatório, que já surgiu da outra vez. A gente sempre lembra, pessoal, que veja bem, que o número, muitas das vezes, ele vem para... ele repete, tem algumas megacenas de um concurso para o outro, costuma repetir números. Então o 17 é um número muito forte para repetir, o número 37 é muito forte para repetir, o número 22 é um número forte para repetir, né? E o próprio número 50 também pode repetir, por que não, né? E nós temos aqui o número entre o número 6 e o número 5, né? O 5 e o 6, a linha está marcando bem no meio aqui, ó, entre os dois. Então o que pode acontecer? Pode ser que o número 11 surja também, o número 11. Então são muitas possibilidades, mas nós não podemos escolher todas, né? Nós precisamos de 6 delas, né? Na verdade a Mega Sena são 6 números, mas nós vamos propor para vocês 18, para vocês escolherem 6, né, dessas 18. Então nós temos também o número 14 e o número 15. O número 14 que representa o número 5, né, ou o número 3, e o número 15 que representa o número 6 ou o número 4, tá bom? Né? Então vamos lá para a nossa correlação. Ficou? Bom, então pessoal, vamos lá, né? Vamos partir para o nosso próximo concurso. Então tá aí, vamos fazer a nossa correlação, tá? Concurso 1893, que vai ser sorteado no dia 11 do 1, né? Então vamos lá, como já dissemos, né, o número que a gente colheu lá, né, o número 2, 8, 1, 8, 6, 4, 5, 5 e 5, né? Então vamos lá, primeiro nós vamos com os números evidentes, tá? O número que está em evidência, né? O número que está em evidência lá, pessoal, vamos lá, o primeiro número é o 55. 55 é o primeiro número que está em evidência, tá bom? Aqui ó, 5 e 5, 55, então não tem o que discutir, verdade? O segundo número que está em evidência está logo aqui também, né? O 45 é o segundo número que está em evidência, tá bom? O terceiro número que está em evidência é esse aqui, o número 21, tá? O número 21 é o número que está aqui, ó, em evidência. Vamos lá, o próximo número eu preferi, achei muito interessante colocar o número 6, pessoal. Como eu disse no anterior, muitas vezes o número ele repete, né, de um concurso para o outro. Eu poderia ter colocado o número 5 aqui, mas eu coloquei o número 6, tá bom? No número oculto, o número 5 vai aparecer, tá bom? Então vamos lá, o próximo número em evidência é o número 41, tá? 41. E poderíamos ter colocado o 28 também, né? O 28 também. Mas na nossa linha astral, o número 28 não estava passando muito bem, né?
Então, como as linhas estavam marcando muito em cima do 54, o 45, o 41, né? Desculpa aí, falei aqui. O 41 ficou mais interessante de colocar aí. E o próximo, o outro número é o número 18, né? Que está alinhado ao lado do número 17. Então, o número 18 ele aparece aqui, ó, 1, 8. São os números que estão evidentes, né, na nossa correlação. Agora vamos para os números ocultos, tá bom? O número oculto, o primeiro número oculto é o número 19. Como é que nós encontramos esse número? É muito simples, ou quase simples, né? 2 com 8, 10. Com 1, 11 e com mais o 8, 19. Então é um número que está oculto, ele pode surgir. E nós teríamos outros números aqui também, né? Poderíamos colocar 53, poderíamos colocar o número 11, né? O número 11 também é um número oculto, o número 53 também é um número oculto, o número 33 por causa mas ele vai entrar aqui. Vamos lá, o número 54 é um outro número oculto. Por quê? Pessoal, vamos lá, 1 com 8, 9, correto? 2 com 8, 10, menos 1, 9, né? Então, 2 com 1, 3, mais o 6, 9. Então, o 54 ele entra muito bem aqui na inversão do 45 aqui como número 9, número oculto. Próximo número oculto é o número 37, né? O número 37, ele está aqui, como eu já disse anteriormente, junto ao número 10, que é o 1, o 2 com o 8, nós temos o número 10. Né? Da mesma forma do concurso anterior, esse número já apareceu no concurso anterior, são dois números já que apareceram no concurso anterior, que é o número 37 e o número 6, né? E também aqui, se tirarmos o 7, tirarmos o 3, ficará o número 4, que está aqui na outra sequência, ou seria a metade do número 8, né? Número 8. Ou podemos apresentar também como o 1 e o 2, o 2 e o 1, que dá o 3, retirando aqui do 7 aqui. Então, o número 37 ele está aqui representando o número 10 e também representando o número 4, né, na sua subtração aqui do número 3. O próximo número oculto é o número 5. Ele é um oculto e evidente, porque está em evidência e ele é oculto ao mesmo tempo, porque se somarmos, né, se subtrairmos o 1 do 6, teremos o 5. Se somarmos o 1 com o 4, também teremos o 5. Verdade? Então, o número 5 está aí, é um número que surge, e como o gráfico estava apontando, né, no meio dos dois, do 6 e do 5. Bem que poderíamos também colocar o número 11 aqui, tá bom, pessoal? Mas eu gosto sempre de colocar um número pequeno. Acho que a maior parte das vezes que vocês trabalharem as suas sequências para a Mega Sena, é sempre bom colocar um número alto e um número baixo. Agora vocês podem jogar todos os números, todos os outros números, para baixo ou para alto, ou focá-los mais no meio, né? O próximo número é o número 9. O número 9 ele está oculto aqui, né? De uma certa forma, com o 1 e o 8, com o 4 e o 5, né? Então preferimos colocar ele diretamente como número oculto que está ali na somatória, tá? E o número 38 é um outro número que está oculto aqui, que representa também o número 5, né? Representa também o número 5 e representa o número 11, né? Então o número 11 ele aparece somando o 5 com o 6, 11. E representa também, somando esses três números aqui, o 2 com 8, 10, mais o 1, o 11. Não é verdade? Então, o número 11, ele está bem aparecendo aí, e o número 38 representa ele nessa sequência. Agora vamos para os números calculados. Os números calculados são aqueles que a gente soma para encontrar um número que está aqui. Então, o 53 é o primeiro número que encontramos, o número 8. Tá bom, pessoal? 53 encontramos o número 8, ou o 5 menos o 3 encontramos o número 2, tá bom? Bom, pessoal, então o número 11, né? O número 11, ele agora vem como um número oculto, né? Como um calculado, porque o 1 mais 1, nós temos o 2,
tá? Então é mais um número calculado aí, né? O número 33, bom, dispensa a apresentação, né? O número 33 é exatamente 3 e 3, temos o número 6, tá bom? Poderia também ser o 39, tá bom, pessoal? 39 também representa o 6, porque 9 menos 3 vai dar 6. É igual, por exemplo, o número 44, que também representaria o número 8 aqui, né? Mas colocamos o 53, que é que a gente precisa de um número alto sempre. Colocar um número alto é muito bom. O número 23, por sua vez, ele já representa o número 5, né? Que é o 2 com 3, nós teremos o número 5. Então, são os números calculados. Também poderia ser o 32, poderia ser o 41. Todos esses números representam o número 5, né? O número 5. Também o número poderia ser também o número 16 também, né? Que 6 menos 1 também dá 5. Então vamos lá, o número 17 é mais um número que apareceu no concurso anterior e que aparece aqui também, o número 17, que é o 7 menos 1, que dá 6, não é verdade? Ou 7 mais 1, que dá 8, né? Então ambos representam figuras aqui na parte superior. O número 22, né? O número 22 é o número que representa o número 4, né? Ou também representa o número 8. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. E 2 mais 2 temos o número 4. E 4 mais 4 teremos o número 8, né? Então fica assim, dessa forma. Os números evidentes é o número 55, 44, 45, 21, 6, 41 e número 18. Os números ocultos é o número 19, 54, 37, 5, 9 e 38. E os números calculados é o número 53, o 11, 33, 23, 17 e 22. Então esses aí são os números do concurso, né, da nossa mega possibilidade de surgir neste concurso da Mega Sena de 1893, tá? 1893, não é data, né, esse aqui é o número do concurso. O dia vai ser dia 11/1, né, na próxima quarta-feira. Esses números aqui, pessoal, separei, tá? Com outras possibilidades do círculo astral, por onde a linha passa, números que podem aparecer também. Eu coloquei eles, mas vocês podem até utilizá-los também na hora de fazer os jogos de vocês, que também pode ser uma possibilidade muito grande, mas eu não queria colocar muitas possibilidades para não deixar a mente de vocês perturbada. A intenção é deixar são 18 números, mas esses aqui também são números que podem surgir, que é o número 40, né, que está entre o 30 e o 50, e também diz que o número 20 também não está aqui, mas é um número importante, pode ser que surja o número 20, o número 58, né, que representa o número 13, que é o 5 com 8, o número 49, que é o número 13 também, mas também é o número 5, né, o número 3, que é uma fração do número 6, né, e temos também 3 5 aparecendo lá, o número 32, que é a inversão do 23, que é o exato número 5, né, e o número 38, que é o número 11, é a soma do 5 com o 6. O número 44, que é o número 8, né, na somatória. O 59, por sua vez, que é o número 14, que é a soma do 6 com o 8 que está lá. O número 46, que é exatamente o número 10, ou a subtração. Como aqui também subtraindo, aqui nós teremos o 4, que é parte do número 9, do número 8. Aqui nós subtraímos, aqui teremos o número 2, que é um número que está em evidência. Eu coloquei o próprio número 8, que ele está rebatendo, ele está aparecendo 2 vezes lá, então eu coloquei também o número 8 aqui. O número 34, que é o 7, que é o 2 com o 5, que está lá em evidência. Nós temos o 14 também, que é o 16, que é o 6 com o 8. E coloquei o próprio número 14 aqui, que seria a inversão do 41, ou a somatória do número
6 com o 8, ou até mesmo a soma de 1 com o 4, que dá o número 5. Então, esses aqui são números também que podem surgir lá. Mas o que vocês vão focar para o resultado de vocês é esses 8 números aqui. Esses outros 6 que eu coloquei na sequência ali, eles são prováveis números que vão surgir, tá bom? Então nós vamos encerrar nessa tela aqui, e eu desejo para todos uma boa sorte, né? Porque apesar de nós fazermos esse trabalho de correlacionar, buscarmos as melhores posições, a sorte é para todos e é igual para todos, né? Então, independentemente do que nós fazemos aqui, a sorte é muito importante também neste momento, que o universo esteja olhando para você e atenda não só o seu pedido, mas atenda o pedido da maioria, e que você coloque no seu cartãozinho os números que a maioria estão pensando em colocar, porque é assim que acontece, tá, pessoal? O universo, ele atende ao maior número de pedidos, né? E acaba um sendo sorteado. Então até mais, até quarta-feira à noite.